Acho que para amanhã não vou deixar não lá com. Breaking news. Preste bem atenção, essa notícia é urgente, hein? Presta atenção. Isso aqui é um absurdo, tá? Porque eles viram o que o Cláudio Castro fez. Eles sabem do que os governadores agora podem fazer. E eles meteram na cara dura, tá? Isso saiu na imprensa, vazou, né? Eu já estava sabendo dessa informação, mas eles querem colocar o Bolsonaro na papuda já na semana que vem. Pra abafar. Pra abafar o que o Cláudio Castro tá fazendo. E desanimar direito. Agora é a hora de vocês cobrarem os deputados, mas cobrarem mesmo os deputados, pegar pesado com os senadores e os governadores. Se vocês abandonarem o que aconteceu no Rio de Janeiro, eles vão focar em punir o Bolsonaro, para fazer o Bolsonaro sofrer e colocar medo nos governadores. E isso é o sepultamento do Brasil. Sepultamento do Brasil. São raras as chances onde nós temos de virar a chave. Raras. Isso que aconteceu agora é muito grave. Muito grave. Muito grave. Nós precisamos urgentemente impedir que isso aconteça. E nem precisa falar de Bolsonaro. A gente pode salvar o Bolsonaro falando do canalha do Lula, que é um terrorista, defendendo narcotraficante e defendendo membro de grupo terrorista. Agora é a hora. Não podemos brincar com isso. Não podemos. É muito sério isso. Eles querem colocar o Bolsonaro na papuda já na semana que vem. O desespero deles com o que aconteceu no Rio de Janeiro vai fazer com que eles coloquem o Bolsonaro na cadeia, para colocar medo nos governadores. Isso aqui é para colocar medo no Tarcísio, no Zema, no Ratinho Júnior, no Caiado, no governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e no Cláudio Castro. Eles querem colocar medo em todos os governadores, todos esses 6, 7 governadores, que ainda junta Lé com Cré. Medo, pavor, terror, colocando o Bolsonaro na papuda já na semana que vem. Para todo mundo esquecer o que foi feito no Rio de Janeiro. Vai dando like aqui nesse vídeo, é um vídeo bombástico para você que está chegando aqui agora no nosso canal. Dê o seu like, senta, porque de fato se você ficar de pé, você pode cair para trás, né, passando mal. O que o Alan dos Santos está, na verdade, denunciando aqui, gente, nada mais é do que o sistema lutando para se manter de pé. Porque essa ação do Cláudio Castro foi um nocaute nessa turma enquanto eles estavam celebrando a vitória deles nesses últimos tempos. Foi assim de um agir de Deus tão grande no Brasil, essa operação do Cláudio Castro, que trouxe esperança para o povo brasileiro, nocauteou o crime organizado. E eu não sei, né? Estranhamente, além de ter nocauteado o crime organizado, parece que tocou fortemente também no semblante, no brio, na vergonha, tocou no orgulho, tocou no ego desta esquerda maldita que dirige o Brasil hoje. Sim, aquele ataque poderoso do Cláudio Castro e as forças de segurança do Rio de Janeiro contra o crime organizado no Alemão e ali no Complexo da Penha, deixou o sistema completamente desesperado. Por quê? Mais uma operação do BOP, mais uma operação nesse patamar, gente, praticamente extingue o comando do Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro, junto com o governador Cláudio Castro, provou que o crime não é tão poderoso assim como eles pensavam que eles fossem. Que o crime não é tão difícil de combater assim como eles pensaram que fosse. O Cláudio Castro simplesmente destruiu o ministro Edson Fachin, que através daquela canetada vergonhosa, ele proibiu ao longo desses quase 3 anos operações da polícia no Rio de Janeiro, e uma operação do Cláudio Castro, autorizado pelo governador do Rio de Janeiro, colocou o crime organizado de joelhos. Eles estão com medo, essa é que é a grande verdade. Essa denúncia aqui, ó, que o Alan dos Santos está trazendo, gente, é algo que eu quero compartilhar com você, de uma informação que eu também recebi aqui de bastidores, o porquê que eles estão com tanto medo. Preste atenção. Eu ia deixar isso aqui para amanhã, não vou deixar não lá com. Breaking news. Timeline. Isso aqui é um absurdo, tá? Porque eles viram o que o Cláudio Castro fez. Eles sabem do que os governadores agora podem fazer.
E eles meteram na cara dura, tá? Isso saiu na imprensa, vazou, né? Eu já estava sabendo dessa informação, mas eles querem colocar o Bolsonaro na papuda já na Olha isso. Bolsonaro na papuda. Pra abafar. para abafar o que o Cláudio Castro tá fazendo. E desanimar direito. Agora é a hora de vocês cobrarem os deputados. Que cambada, hein? Cobrarem mesmo. Cobrarem mesmo os deputados. Vou explicar pra você. Pegar muita coisa pesado aqui. com os senadores. Hoje o e os vídeo governadores. tá bomba. Se vocês abandonarem o que aconteceu no Rio de Janeiro, eles vão focar em punir o Bolsonaro para fazer o Bolsonaro sofrer e colocar medo nos governadores. E isso é o sepultamento do Brasil. Olha só. Sepultamento do Brasil. São raras as chances onde nós temos de virar a chave. Raras. Isso que aconteceu agora é muito grave. Muito grave. Muito grave. Nós precisamos urgentemente impedir que isso aconteça. E nem precisa falar de Bolsonaro. A gente pode salvar o Bolsonaro falando do canalha do Lula, que é um terrorista, defendendo narcotraficante e defendendo membro de grupo terrorista. Agora é a hora. Não podemos brincar com isso. Não podemos. É muito sério isso. Eles querem colocar o Bolsonaro na papuda já na semana que vem. O desespero dele com o que aconteceu no Rio de Janeiro vai fazer com que eles coloquem o Bolsonaro na cadeia para colocar medo nos governadores. Isso aqui é para colocar medo no Tarcísio, no Zema, no Ratinho Júnior, no Caiado, no governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e no Cláudio Castro. Eles querem colocar medo em todos os governadores, todos esses 6, 7 governadores que ainda junta Lé com Cré. Medo, pavor, terror, colocando o Bolsonaro na papuda já na semana que vem. Para todo mundo esquecer o que foi feito no Rio de Janeiro. Pessoal, rapidinho aqui que eu preciso compartilhar uma coisa muito diferente com vocês hoje, tá? Tem um produto novo que começou a circular entre alguns seguidores aqui do canal e me chamou a atenção. É esse produto aqui. Quando eu fui pesquisar e descobrir, eu descobri o Slim Fever. E falei, meu Deus, que produto é esse? Eu aprendi que o Slim Fever é um efervescente natural que ajuda na perda de peso e também na disposição e serve tanto para homens quanto para mulheres. O mais incrível, eu tentei entender por que estava aquele burburinho todo lá no grupo. Meu Deus, será que esse produto é tão bom mesmo? Porque se for bom, conforme está todo mundo dizendo, eu também vou querer para mim. E olha o que eu recebi. Tô tão feliz. Sabe o pozinho efervescente, aquele é sensacional. Eu não tava acreditando. Evaporei 9 quilos. Vou te mandar uma foto minha. Olha aí. Gente, olha que impressionante nessa foto. A moça aí perdeu 9 quilos. Fez questão de compartilhar com a galera lá no grupo. E eu pensei, eu, por exemplo, tô precisando perder pelo menos uns 10 quilos. É verdade, tô falando sério. Eu comecei, claro, a fazer atividade física, mas é importante você ter algo para te auxiliar. Eu falei, gente, um produto tão tecnológico, tão top, e que esse selinho aqui me chamou a atenção de satisfação garantida ou o seu dinheiro de volta, eu falei, claro que eu vou comprar. E já está vindo para mim, para cá, para o Paraguai. Imagina para você que está aí no Brasil, o quanto seria fácil para você entrar no link da descrição agora e você não tem absolutamente nada a perder, experimentar esse produto. Se não fizer sentido para você, eles vão devolver o seu dinheiro. Preste atenção nisso aqui. Passando aqui para deixar o meu depoimento, tá, sobre o Slim Fever, que é um emagrecedor, né, efervescente, que tem funcionado bastante, gente, no meu processo de emagrecimento e que, assim, tem valido super a pena. Eu tô usando ele, vai fazer umas 3 semanas e eu senti, assim, que ele tem me ajudado muito na minha compulsão alimentar, então reduziu muito meu apetite, eu senti que eu tô bem menos inchada e agora eu não tenho mais aquela retenção de líquido, sabe? E essas mudanças eu comecei a sentir nas minhas calças, que acabaram ficando mais largas na cintura. Então, assim, eu sinto que ele tem um gosto muito bom. Então, pra quem está pensando em comprar, eu super recomendo. Olha, eu achei incrível pessoas comuns tendo resultados espetaculares de uma maneira tão rápida e eficiente com um produto natural desse. Uma coisa é você ficar olhando para artista tendo resultado de emagrecimento, também com todo o dinheiro que eles têm, emagrece mesmo. Agora, um produto desse ajudar pessoas simples como eu e você a perder peso é sensacional. Eu falei com o pessoal da Slim Fever e falei, eu posso anunciar lá no meu canal para o pessoal? Rodrigo, demorou. Então, o que vocês vão fazer para o pessoal do canal? Porque tem que ter promoção, senão não adianta nada. Eles disseram o seguinte, olha, para cada anúncio do canal, cada anúncio
todas as vezes que entrar essa publicidade no canal, essa dica no canal, eu vou dar 58% de desconto, mas são apenas para os 10 kits iniciais. Essas são as condições. Então, o que você está esperando? Corre, porque só agora, eu estou vendo aqui, 7 pessoas já clicaram, né? 7 pessoas já clicaram. Corre para você não perder a oportunidade de ter um desconto de 58% que é dado somente para os inscritos aqui do canal. Slim Fever, eu já comprei o meu e assim que eu começar o meu tratamento aqui, você vai acompanhar a minha perda de peso, essa saga de pelo menos 10 quilos com você. Muito bem, nós estamos acompanhando, o Brasil está atônito a partir do momento que o Moraes decidiu visitar o centro de comando do governo federal para tentar entender o que aconteceu no Rio de Janeiro. Ninguém acredita que o Xandão foi para lá para poder acompanhar o que a polícia fez. Ninguém acredita que o Alexandre de Moraes foi para lá para poder cooperar com alguma coisa, ajudar com alguma coisa, oferecer alguma coisa para os heróis da polícia, que sim, os heróis da polícia. O Cláudio Castro se tornou um herói do povo brasileiro. O Cláudio Castro já ganhou centenas de milhões de seguidores nas suas redes sociais. O Cláudio Castro é um dos nomes mais compartilhados e comentados na web nesses últimos tempos. O Cláudio Castro está tendo a aprovação do povo brasileiro devido a esta operação contra a bandidagem no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal não é amigável, é uma presença de intimidação. E não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo aqui, não. Jornalistas do Brasil inteiro estão dizendo o seguinte: o Cláudio Castro pode se eleger presidente da República Federativa do Brasil se tripudiar, se subir em cima desta estrutura. E o pior, ele é aliado do presidente Bolsonaro. Cláudio Castro só é governador no Rio de Janeiro por conta do presidente Bolsonaro, que apoiou a candidatura do Castro no Rio de Janeiro, que ninguém dava nada para ele. Muitas pessoas estão dizendo que ele é um bolsonarista raiz. Ele é um bolsonarista nato que apoia e sim trabalha com muita ética debaixo de uma hierarquia de sucessão da presidência da República no Brasil, inclusive respeitando o Tarcísio de Freitas. Mas o Tarcísio não tem a agressividade de um bolsonarista de verdade, como tem o Castro, por exemplo. O que o Castro, por exemplo, acaba se tornando igual e parecido com o presidente Bolsonaro nesta plataforma de segurança pública? Como que o presidente Bolsonaro se elegeu? Vocês lembram? Quando ele dizia para a bandidagem lá o seguinte, né? É só não matar, lembra que o Bolsonaro falava? É só não roubar, é só não assaltar, que vocês não vão para lá. E que o Bolsonaro tinha aquela máxima dele de empilhar bandido na cadeia, mas que tinha que tirar essa massa de bandidos das ruas de qualquer maneira. Não vai construir presídio, então empilha um em cima do outro lá. Aí tentaram, de todas as formas, inclusive naquela questão dos direitos humanos, prejudicar o presidente Bolsonaro, se ferraram que não deram certo, enfim, gente. Eu estou recordando para você que uma plataforma que elegeu o presidente Bolsonaro, uma pauta polêmica chamada segurança pública, que o PT não gosta de abordar. Por que será, né, que o PT não gosta de discursos anti-facções criminosas? Por que será, né? Por que será que o Supremo Tribunal Federal, o PT, grita terroristas e fascistas para grupos políticos que são contra eles e contra o crime organizado? Eles passam a mão na cabeça. É uma coisa muito estranha que acontece aqui no Brasil. É algo muito esquisito. E a população brasileira de bem desse país sabe que basta uma ação para coibir o crime organizado. Basta uma ação explosiva para cima da bandidagem que a população aplaude. A população dá ponto. A população gira o nome na internet. A população dá popularidade. Só quem pode dar popularidade é a população. E é exatamente isso que eles estão desesperados. E o que eles já prepararam? Essa cambada já preparou um ataque contra o Cláudio Castro. Presta atenção nessa informação. Eu vou te mostrar agora qual que é a carta na manga do Cláudio Castro para ele não ser caçado hoje pelo TSE. Gente, é muita coincidência na justiça brasileira.
Olha, o Brasil é o país das coincidências. Apenas 2 dias depois da mega operação do Rio de Janeiro, a Carmen Lúcia marcou o julgamento de 2 processos que podem levar à cassação do governador do Rio, Cláudio Castro, e eu vou te mostrar agora 2 coisas muito importantes sobre esse processo. Primeiro, quais que são as acusações contra ele. E segundo, eu vou te dizer qual que é a carta na manga do governador do Rio para ele não ser cassado. Então bora aqui direto para o primeiro ponto. A campanha do Marcelo Freixo e o Ministério Público Eleitoral estão acusando Cláudio Castro de irregularidades durante a campanha eleitoral para o governo do estado de 2022. A acusação principal contra o Castro é de que ele teria envolvido irregularmente na campanha dele a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a CEPERJ, que é uma fundação estadual que atua em estratégias de políticas públicas. Aí, no julgamento do Tribunal Regional Eleitoral lá do Rio de Janeiro, o governador foi absolvido, mas o Freixo e o Ministério Público não se contentaram e recorreram ao TSE. E agora existe a expectativa de que a relatora do processo, a ministra Isabel Galotti, vote pela cassação do Cláudio Castro. Esse é o contexto do processo, mas antes de eu ir para o segundo ponto aqui e mostrar para você qual é a carta na manga do governador, eu vou pedir para você sentar o dedo aí no like, se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder nada por aqui e a nossa mensagem conjunta chegar mais longe. E agora, bora lá. Qual que é, então, Deltan, a carta na manga, o super trunfo do governador, hein? Bem, gente, depois do aumento de 10 pontos percentuais na popularidade do Cláudio Castro, a imprensa começou a noticiar que o ministro Nunes Marques, o Cássio Nunes, ele também está lá no TSE, ele vai pedir vista do processo. Mas será que essa é a grande estratégia aí do governador? Eu vou te falar que não. O pedido de vista, se acontecer, já vai dar bastante fôlego para o Castro, principalmente nesse momento em que ele é fortalecido politicamente perante a opinião pública, mas ao mesmo tempo está na mira da esquerda, e vamos lembrar que os ministros do TSE são na imensa maioria de esquerda escolhidos por Lula. Mas ele tem outra estratégia que pode sim detonar esse processo contra ele e eu vou te contar agora. Bem, lembra que eu falei para você que a campanha do Marcelo Freixo, que concorreu ao governo contra o Cláudio Castro pelo PT, está acusando o governador de irregularidades com a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro? Então, esses processos incluem outros 12 réus, incluindo o presidente da ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Rio, o Rodrigo Bacelar, e o então vice-governador, o Thiago Pampolha. E sabe o que o Rodrigo Bacelar vai fazer? E conta isso, inclusive, com a anuência do Cláudio Castro? Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Ele vai apresentar uma questão de ordem, dizendo que as ações e análise no TSE miram Castro, Pampolha, Bacelar, mas deixaram de fora, adivinha quem? Olha só, deixaram de fora o reitor da UERJ da época dos supostas irregularidades. Quem que é o reitor? Ricardo Lodi, ou Lodi. Ricardo Lodi. Ele também disputou cargo nas eleições de 2022. Adivinha por qual partido? Pelo PT. Ha! Ele é ex-advogado da Dilma Rousseff no processo do impeachment e disputou uma vaga para a Câmara dos Deputados pelo PT na chapa de Marcelo Freixo. Justamente o autor de uma das 2 ações da pauta do TSE hoje. Gente, como é que o Cláudio Castro realizou inúmeras irregularidades na UERJ e o reitor da UERJ, que tem o poder da caneta da universidade, ele também não está entre os investigados? E justo o reitor que era do PT. Ha, que coincidência, né? Porque é da turma deles, né? Será que o reitor do PT ia deixar o Cláudio Castro usar a máquina a favor dele e contra o PT? Não faz sentido, né? Essa inconsistência aí sozinha mina demais a credibilidade de todo o processo. Agora, antes de encerrar esse vídeo, eu quero que você me explique aqui nos comentários. O TSE vai ter coragem de caçar o Cláudio Castro com ele tão forte politicamente depois dessa mega operação do Rio de Janeiro? Ou será que é o contrário? Vai caçar por causa da mega operação? Conta aí pra mim o que você acha nos comentários. Bom, é muito importante o seu comentário, de fato, o seu compartilhamento principalmente. Ou seja, o Cláudio Castro, ele virou um inimigo do sistema declarado, né? Existe, claro, uma estratégia agora para tentar derrubar o Cláudio Castro de todas as formas. Assim como eu coloquei para você aqui logo no começo, uma break news aqui do pessoal da Timeline, trazendo que o presidente Bolsonaro pode ir para Papuda. Esse povo é capaz de tudo, gente. Para poder abafar, para poder, digamos que, apagar, né, o brilho dessa estrela que está brilhando hoje sobre o Cláudio Castro. E detalhe, não é o brilho de uma estrela de um bandido,
né? Não tem absolutamente nada a ver com roubalheira, com corrupção. Você vê que o estado do Rio de Janeiro, a história do Rio de Janeiro, por exemplo, é seus governadores, né? É um pior do que o outro, é um mais bandido do que o outro. Sempre, né, governadores sendo afastados, sendo caçados por corrupção. E de repente chega lá um camarada que ninguém dava nada para ele. Ele ficou 2 anos trabalhando a esta operação no Rio de Janeiro. Ninguém deu nada para essa operação. Ele comunicou absolutamente tudo para a Polícia Federal. Ele comunicou tudo para o governo federal. O governo não botou fé. O governo vivia dizendo que não ia ajudar em absolutamente nada. Quando esse cara explode uma operação para cima da bandidagem no Rio de Janeiro, ele se torna um herói nacional e a partir de agora o sistema está morrendo de medo. Tem mais informação aqui, tem uma observação muito interessante, tá? Do Ivan Kleber, onde ele fala que relatório do Rio de Janeiro aos Estados Unidos, preste atenção, existe um relatório ainda sendo feito. E que não depende do governo Lula para ser enviado para os Estados Unidos. Isso que é o pior. Isso é que eu acredito que, inclusive, o Alexandre de Moraes ele foi para o Rio de Janeiro para tentar, talvez, viu, gente? Não estou dizendo que é, mas talvez impedir um relatório do Rio de Janeiro mostrando o modus operandi tanto do Comando Vermelho quanto do PCC no estado, a maneira com que eles operam, para classificá-los como grupos terroristas, independente da vontade do Lula, independente do reconhecimento do governo federal. Eu vou dizer uma coisa para você, por isso que a Carmen Lúcia quer caçar o Cláudio Castro, por isso que estão ameaçando mandar o Bolsonaro para Papuda ainda esta semana, é por isso que eles estão ameaçando todos ao entorno do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque a Babilônia da desgraça dessa turma está caindo, está ruindo. Preste atenção aqui. Olá, Ivan, boa tarde, falar contigo, meu irmão. Eu fico imaginando, ouvindo o Ivan comentando, se o Trump não tivesse ganho essas eleições presidenciais. Quer dizer, ter afundado tudo, está sendo a última fronteira entre a barbárie total, porque tem método, né? Está acontecendo nos Estados Unidos, acontece no Brasil, enfim, está acontecendo no mundo. Há ali um método global. Mas, Ivan, eu queria aqui, eu estava até curioso, ansioso, na verdade, para conversar contigo, mudando um pouquinho, trazendo o assunto um pouquinho mais para cá. Os Estados Unidos está encaminhando, né, o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, para o sul do Caribe, aqui para o Caribe. E, ao mesmo tempo, tem a relação com o México, né, com as guerrilhas, com o narcotráfico no México. Pelo que eu vi, há uma estimativa de 10 a 15% de toda a força bélica dos Estados Unidos aqui no Caribe. Se fosse só para ter uma operação contra a Venezuela, nós sabemos que não é necessário essa força bélica, todo esse aparato militar. Os Estados Unidos estaria se preparando por uma guerra, por uma intervenção, ou por um problema um pouquinho maior ali envolvendo Colômbia, Venezuela, México, enfim. Há expectativa, possibilidade. E lembrando, até preciso fazer essa intervenção, que está sendo gasto um dinheiro muito grande. E o povo americano irá cobrar o governo Trump. Imagina se agora ele chega semana que vem e fala, não, nós já fizemos a nossa parte, a missão deu certo, agora retira os navios, retira os destroyers, submarino nuclear, com propulsão nuclear, enfim. Não tem como ele não justificar o uso de todo esse aparato e todo esse gasto. Então, há uma possibilidade de um conflito aí um pouquinho maior do que da Venezuela, envolvendo o México e outros países, Ivan? Boa tarde, Borgo. Sempre uma alegria também estar aqui interagindo com você aqui na Auriverde Brasil. Olha só, hoje pela manhã no canal Pega Vox, nós dávamos mais uma informação, além das que você trouxe aí, de que os... Esse que está falando, gente, é o Ivan Kleber, ele é historiador, tá? Esse áudio é do canal da galera da Auriverde. Se você quiser acompanhar, claro, esta reportagem com imagem deles, tudo bonitinho. Eu só não coloco aqui por conta de direitos autorais, que não é nem o canal que pede, mas o YouTube é uma chatice, é uma frescura. Cada hora eles inventam um negócio aqui para deixar o nosso trabalho mais difícil, tá? Então tô dando os créditos aqui para a Rádio Auriverde Brasil, tá? E essa entrevista ao Ivan Kleber,
né, que está trazendo essas informações diretamente de Londres para a rádio, mas que agrega muito para nós nacionalistas, para nós patriotas, que estamos todos no mesmo barco em busca de um Brasil livre dessa cambada. Os Estados Unidos estão reativando uma base em Porto Rico. Essa base estava desativada e agora ela passou a ser ativada novamente, o que indicam duas coisas. Olha, muitos analistas, Borgo, estão indo na sua linha, de que a primeira delas, não se trata de uma operação apenas na Venezuela. A jornalista Mary Anastasia Great, que o Pitoli conhece muito bem, que está acompanhando o caso Felipe Martins de perto, ela é do conselho editorial do Wall Street Journal, e ela, uma vez por mês, aí vem falando do caso Felipe Martins. No último domingo, no artigo dela, ela foi mais ou menos na sua linha, Borgo. Olha, o Trump montou ali um aparato militar de maneira considerável. Nem seria necessário o maior porta-aviões do mundo ali no Caribe para você atacar o regime venezuelano. O Trump já atravessou algumas linhas que ele não pode mais voltar, por conta da questão justamente do custo, né, dessa operação toda, mas também como é que ficaria a moral dele, como é que ficaria, não é? Será que ele ia ficar com uma pecha de quem só blefa e não faz, não é? Você tem uma ideia, como você bem disse, 10, 15% de todo o aparato naval dos Estados Unidos estão ali. Já é mais que todos os países da América do Sul. Por que tanta força? Por que usar uma bazuca para matar uma mosca? Não faz sentido. Então, já muitos analistas, fora do Brasil, fora da América do Sul, começam a ir nessa linha. De que, olha, tem Venezuela, tem Colômbia, o presidente Gustavo Petro, né, fazendo declarações aí terríveis e provocando os Estados Unidos. Você tem também, além do Petro, Cuba. Inclusive uma informação que a gente recebeu hoje de manhã, que quem estaria ajudando a Venezuela a fazer esse mapeamento da Força Naval Americana da região é a inteligência de Cuba. Recentemente, eu tive a honra de entrevistar o ex-ministro da Defesa da Bolívia, Carlos Berzain, que vive aqui nos Estados Unidos. Eu e meu colega Paulo Henrique, lá no Pegavox, entrevistamos ele, e ele disse que quem comanda a política exterior do Brasil no governo Lula é Cuba. Então, a gente vê também o nome de Cuba cada vez mais aparecendo, e toda essa situação gravíssima que aconteceu no México. Eu presumo que vocês já comentaram, mas o prefeito que eles mataram lá era para ser o Bukele do México. É desse nível que a gente está falando. E tem uma denúncia que precisa ser averiguada, obviamente, mas os prefeitos do México, que estão combatendo o narcotráfico, pediram ajuda e principalmente segurança, né, que fosse reforçada a segurança dos prefeitos para a presidente Cláudia Sheinbaum, e ela não teria dado esse apoio. E agora a gente tem um prefeito assassinado. A Cláudia Sheinbaum, que é de um partido associado ao Foro de São Paulo. Você está entendendo, Borgo, como vai tudo se conectando, né? Sim. Então, assim, diante da... Pois não, acho que você quer comentar. Pode concluir. Ah, tá. Pode concluir. Então, diante de toda essa movimentação militar dos Estados Unidos, realmente fica a sensação de que o Trump não pode recuar agora. Ele já, é aquela coisa, atravessou alguns pontos ali, algumas linhas, que ele não tem como voltar, e o menor resultado esperado é pelo menos a queda do regime do Nicolás Maduro. Ou seja, todo o sistema hoje, gente, olha que coisa impressionante, tá? Eu não tô aqui para fazer nenhum tipo de acusação, eu não quero acusar ninguém sem provas, e eu também não quero por exemplo, ter que responder nenhum tipo de processo por afirmar uma coisa que eu não tenho como provar. Mas uma coisa é fato e é tendência. Os Estados Unidos está fazendo uma movimentação militar, paramilitar, ali, logicamente, no Mar do Caribe, principalmente focado na Venezuela, mas que pode envolver outros países, conforme muito bem o Ivan Kleber colocou aqui. E preste atenção, gente, toda essa movimentação é contra o narcotráfico, mas tem ligação direta a partidos políticos. Isso é um fato. Olha que coisa interessante e ao mesmo tempo temerosa, ao mesmo tempo absurda, ao mesmo tempo assustadora, polvorosa. O narco está ligado diretamente a partidos políticos. O narco está se tornando Estado em alguns lugares do mundo. E olha que coisa interessante,
De repente, essa movimentação do Donald Trump, essa operação militar poderosíssima, que você está vendo aí que está sendo investido centenas de milhares de dólares, que todo o serviço de inteligência dos Estados Unidos está ligado com um objetivo de derrubar as narcoguerrilhas, de derrubar o narcoditador Nicolás Maduro, de derrubar os narcotraficantes nessa região aqui na América do Sul. E aí, quando muito de repente, uma operação poderosíssima do governador Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, vira um sucesso entre os brasileiros, dá baixa e cancela CPF de um bando de vagabundos, essa que é a verdade, e de repente as autoridades brasileiras ficam empolvorosas. De repente fica todo mundo assustado. De repente pode até o Bolsonaro ir para a Papuda mais cedo para tentar abafar o caso. A imprensa não sabe o que fala. A imprensa não sabe se apoia, se não apoia, porque ela não sabe para que lado que ela vai. Porque a ação do Cláudio Castro é uma ação que tem que ser aplaudida de pé. Todo mundo sabe disso, porque jornalista tem filho, jornalista tem família, jornalista também precisa de segurança e bandido não respeita carteirinha de jornalista de ninguém, bulhufas nenhuma. Não é verdade? Então, segurança pública é um caso que diz respeito a todos, independentemente de bandeira partidária. Todo mundo quer segurança, todo mundo quer se sentir seguro diante da bandidagem. O que acontece? Nós temos uma movimentação internacional poderosíssima acontecendo, ligada diretamente ao enfraquecimento do narco, que consequentemente enfraquece, escancara, envergonha, arranca a máscara de partidos políticos de esquerda da Venezuela, como por exemplo, e de repente nós temos também no Brasil uma movimentação que desmascara, escancara diante da sociedade que só a esquerda nesse momento, junto com o crime organizado, isso aqui é um fato, a esquerda, o crime organizado, a estrutura de esquerda, com esses ativistas de direitos humanos, não é? Com esses jornalistas, esquerdistas, especialistas de segurança pública de sofá, que estranho, né? Ter um cabelo pintado de vermelho, exatamente na mesma cor, na mesma tendência da galera do Comando Vermelho. Não é estranho isso? Os especialistas aí de sofá, eles são os únicos que estão desesperados. O povo brasileiro está vibrando. O mundo está se organizando para derrubar os narcos, o narco-estado. E aí nós vemos no Brasil, estranhamente, uma força contrária contra tudo isso acontecendo, que vem da onde, gente? Vem da força política de esquerda. Não é muito louco isso? E uma outra análise que eu faço também, vinculada, com certeza eles têm informações, né? Até tiveram recentemente a colaboração do Hugo Carvajal, é que prendendo o Maduro com vida, né? Prendendo, óbvio, né? Pegando ele com vida, ele venha a delatar os comparsas. E numa situação dessa, já há uma sinalização do MST de participar dessa guerra. Por mais, é besteira, tem muita gente tratando como besteira, mas não, é uma declaração de um movimento articulado com a esquerda, dizendo que tem interesse em dar apoio à Venezuela contra os Estados Unidos. Então, talvez com as informações que os americanos tenham, eles não vão chegar aqui para perder uma guerra, imagina, iria desmoralizar o governo Trump, o governo americano. Então eles vêm para ganhar. Precisava de todo esse aparato bélico? Não. Mas talvez eles tenham, essa é a minha análise, informações que poderia ter a possibilidade de outros países, como o Brasil, a Colômbia, outros países alinhados ao Foro de São Paulo, entrarem nessa guerra, porque serão chantageados pelo Maduro, contra os Estados Unidos. Talvez isso explicasse o tamanho do aparato militar no sul do Caribe. Aí eu digo uma coisa para você, que tipo de chantagem seria essa que o Maduro, por exemplo, faria? Porque esse tal de Carvajal, que está preso nos Estados Unidos, que foi do serviço secreto do Nicolás Maduro, ele disse que ele tem informações de que o PT teria, informação do Carvajal, isso é informação pública, está publicado aí na imprensa, que o PT teria recebido recursos financeiros de grupos narcotraficantes ligados ao Nicolás Maduro. E aí?
país como o Brasil, ele é de uma complexidade enorme, né? A própria defesa do Brasil é o tamanho do Brasil, né? Ser um país tão grande já torna ele um país fácil, assim, não entendo mal, eu não digo que é fácil de defender, mas é difícil de atacar. Agora, uma das opções que o governo americano poderia ter em relação ao Brasil, ao contrário de uma intervenção militar específica, seria, por exemplo, o bloqueio de portos utilizados pelo narcotráfico. O Sim. embargo, como a gente viu em Cuba, lá na década de 60. Tá mandando fogo. Então você coloca navios de guerra americanos nas proximidades do porto designado e ali ninguém entra, ninguém sai, né, ninguém passa sem uma prévia autorização do governo americano. Essa poderia ser uma medida que, com certeza, ia asfixiar bastante os cartéis, né, os grupos que utilizam os portos para o narcotráfico. Vale lembrar que, tecnicamente falando, o governo americano tem dispositivos para, por exemplo, sancionar um porto que seja utilizado por uma organização terrorista. E aí a opção seria, você não bombardeia o porto, mas você impõe esse embargo ali até que se resolva a situação. E eu acredito, Borgo, que se os Estados Unidos optassem pela opção aí de embargar um porto desse, a solução viria rapidinho, viu? Então, todo esse aparato militar está colocando muitas dúvidas em analistas, eu me incluo, do porquê tanta força militar só para a Venezuela. Está transcendendo a Venezuela, na minha opinião, viu? E uma outra questão, Vitória, não sei como está o tempo aí, Claro, mas vai uma lá. outra questão, Fica tranquilo. quais os impactos, ô Ivan, dessa declaração, desse relatório do governo do Rio de Janeiro, associando as organizações criminosas aqui do Brasil como entidades terroristas, porque nós temos informações que foi encaminhado um relatório aos Estados Unidos nesse sentido. Qual que é o impacto que teria no governo americano nesse combate ao narcotráfico, ao narcoterrorismo? O relatório é um passo enorme em direção à classificação do PCC e do Comando Vermelho, nesse Aqui caso que específico tá. do Comando Vermelho, como um grupo terrorista. Eles têm um nome específico, que é Grupo Terrorista Estrangeiro, no caso, né? Não é um grupo terrorista americano. O advogado da Truth Social, que é uma empresa do presidente Trump, o Martin de Luca, ele inclusive deu exemplos, ele trouxe essa questão nas suas redes sociais no último final de semana, inclusive precedentes. Lá atrás, o governo central da Síria, por exemplo, não classificou alguns grupos lá como organizações terroristas. Então, a administração do governo americano, na época, negociou diretamente com autoridades locais na Síria para poder combater esses grupos. Existe uma semelhança aqui com o que foi feito na Síria, no Iraque também, em relação ao governo do Rio de Janeiro e a esses grupos. Esse relatório ele tem um impacto muito grande, obviamente que ele vai ser analisado pela administração Trump agora, pelas autoridades, mas ele é um passo gigante em direção à classificação do Comando Vermelho e um canal direto entre Washington e o Palácio das Guanabara, se não me engano, que é o palácio onde trabalha o governador Cláudio Castro, o Borgo. Gente, isso muda completamente o play, isso muda completamente o jogo. Você já pensou Cláudio Castro, esse aí que o ministro Alexandre de Moraes foi lá ter com ele? O que o Alexandre de Moraes entende de segurança pública? Ou, vamos lá, o que o Alexandre de Moraes pode fazer para o Rio de Janeiro para ajudar na segurança pública? O que ele pode fazer? Ele não é executivo, ele não tem a caneta na mão, ele não pode deliberar nenhuma verba, ele não pode ordenar absolutamente nada favorável ao governo. O governo do estado ele é soberano, ele não precisa do Alexandre de Moraes para agir, tanto que agiu e não precisa perguntar para o Alexandre de Moraes se pode ou se não pode. Ah, mas tem, né, a canetada do Fachin, tem toda aquela estrutura. Tem, isso daí atrapalha bastante, mas o Estado ele é soberano diante da Constituição. Agora, o que o Ivan Kleber está trazendo aqui, gente, é que o relatório que o Rio de Janeiro está preparando para categorizar, classificar o Comando Vermelho e até mesmo o PCC como uma organização terrorista para o presidente Donald Trump, abre um canal direto entre os Estados Unidos, olha que coisa interessante, entre os Estados Unidos
e o Palácio Guanabara, que é o Palácio do Rio de Janeiro, um canal direto de comunicação que não passa pelo presidente Lula. Será por isso que a Carmen Lúcia está desesperada nesse momento, tentando de todas as formas e trabalhando para isso, para caçar o mandato do governador do Rio de Janeiro? Será que é isso que está tirando a noite de sono do Lula? Será que é por isso que o Alexandre de Moraes apareceu com esse olho regalado lá no Rio de Janeiro, meio que para dar um recado, para dar um sinal? O que será que se falou, né, entre as quatro paredes da sala ali dessa sede, que diga-se de passagem, olha que espetacular a sede do Rio de Janeiro. Gente, eu imaginava o Rio de Janeiro funcionando dentro da casa, do fundo de quintal da casa da minha avó. Né? Não tem ordem, não tem decência, é um estado que o narco deita e rola. Eu imaginava isso. Mas olha a estrutura da polícia, a organização. Olha esse lugar completamente moderno, limpo, um lugar estruturado, tamanho da sala, cheias de placas. Olha ali as placas ali na parede, acredito que dos governadores que passaram, né? Do centro ali de polícia, centro de operações da polícia, serviço de inteligência, quer dizer, estrutura para combater o narco estado, os narcotraficantes sempre teve, mas por que nunca aconteceu? Porque nunca teve um governador disposto a peitar o sistema e fazer a coisa acontecer. Agora, esse canal direto de ligação entre a Casa Branca e o Guanabara certamente está tirando o sono do PT, né?